aula com o professor Bresser Pereira foi histórica. Finalmente as pessoas poderam entender o que é essa história de neoliberalismo e por que ele distribui tanta miséria e injustiça. Mas isso ensinado por um dos maiores professores do nosso tempo, um ex-ministro da Fazenda, uma referência em economia. E ele mostrou uma vivacidade, uma lucidez e uma força de pensamento aos 90 anos que são inspiradoras. Muita gente está pedindo para poder assistir a aula novamente. E muita gente que não assistiu está pedindo para, de qualquer maneira, poder assistir essa aula. Então, a notícia boa é que a gente liberou o replay e ele vai ficar por pouco tempo disponível para você poder assistir. Essa aula inédita, histórica e maravilhosa para entender qual o grande problema que a gente vive e quais alternativas para a gente superar esse modelo. E no final, uma surpresa que a gente preparou para o pessoal que assistiu e que vai ser válida para você também. Um presente que acho que você vai gostar. Boa aula! Muito bem, pessoal, 28 de agosto, estamos começando o nosso Desperta de hoje, 7h01 da manhã. Muito bom dia para quem está nos acompanhando ao vivo neste horário de Brasília. Muito bom dia para quem nos acompanha pelas redes sociais. Estamos em todas elas, né? Praticamente em todas as redes sociais, principalmente nos nossos canais de YouTube. Então, muito obrigado para quem já está chegando por aí, para quem já está comentando no nosso chat. Estamos ao vivo no canal do ICL Notícias, no canal do Eduardo Moreira e também no canal do Leandro Demore. Muito bom dia, muito obrigado para todo mundo que nos acompanha pela rede de televisão, pelas redes de televisão que retransmitem este programa e também pelo bom e velho radinho. Estamos ao vivo em 3 emissoras de rádio em São Paulo e Grande São Paulo, pela Rádio Cantareira, pela Rádio Brasil Atual e pela Rádio Heliópolis. E também você pode nos sintonizar pela manhã na televisão da vovó. Estamos ao vivo lá na Bahia, em Salvador, pela TV Quirimurê, também em São Paulo pela TVT e em Porto Alegre pela Pop TV. Então, muito obrigado para todo mundo que nos acompanha aí pelo Brasil e pelo mundo também, né? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem nos acompanha em vários lugares do mundo e também para quem nos assiste na reprise. Este programa fica gravado aí, claro, no nosso YouTube. Você pode acompanhar o Desperta. Muita gente, aliás, acompanha no horário um pouco mais tarde, né? Porque não acorda tão cedo assim, tem horários alternativos, ou está em outros lugares do mundo, ou prefere assistir mais quando está no horário do almoço, quando está num horário de folga. Então também você pode fazer isso e compartilhar este programa com os seus amigos, com os seus conhecidos e também com os seus desafetos para causar algum tipo de desanimação nesta manhã gelada aqui no Brasil de quarta-feira. Se você está chegando por aí, vai deixando o seu like, vai assinando os nossos canais também, ative o sininho, faça aquela coisa toda, compartilhe o programa. E vocês viram aí, né? No começo do programa a gente já avisou que vai ter o Repeteco por tempo limitado, acredito que até hoje, né? No máximo, né? Você pode acessar aí pelo despertacl.com.br para assistir a super aula que nós fizemos ontem com o ex-ministro da Fazenda, Bresser Pereira, o fracasso neoliberal, explicando este modelo que vicejou pelo assim chamado Ocidente no pós-guerra e nos trouxe até aqui com essa concentração de renda absurda, onde, por exemplo, no Brasil, nós temos aí o famoso 1% das pessoas que controlam e detêm e usufruem de 50% da riqueza produzida neste país. Alguma coisa errada não está certa, como diz o meme, né? Não pode estar certo quando você tem, e aliás estou descabelado hoje, quando você tem 100 bifes na mesa, 100 pessoas para comer, mas uma pessoa tem 50 bifes, né? Você pode imaginar que tem alguma coisa que não está funcionando nesse sistema. Então a gente fez ontem uma super conversa para entender melhor os conceitos, para ter um pouco mais de base, para pensar, para discutir, para debater e também pensando em caminhos alternativos, né? O que acontece neste mundo pós-neoliberal, esse esquemão financeiro, né? Essa mega pirâmide financeira que foi criada aí no pós-guerra. Já temos aí bastante consolidada a ideia de que é um modelo que não deu certo para distribuir renda e deixar as pessoas felizes. Inclusive o próprio Fundo Monetário Internacional, poucos anos atrás, publicou um artigo bastante divulgado, bastante compartilhado, mostrando que de fato precisamos de algo para substituir este nefasto sistema econômico que privilegiou a casta política, empresarial, financeira do mundo e deixou aí muitas pessoas à míngua. Uma super aula foi ontem às 8 horas da noite, a gente liberou o replay, deve ser só hoje, né, moçada? Geralmente é um dia só, né? Então fica por aí, só hoje, né? Muito bem. Então se você quiser assistir ao replay, despertaicl.com.br, o link está no nosso chat. Está no nosso chat? Está, né?
Claro, claro que está. Lá no nosso canal do YouTube, se você quiser, pode digitar aí no seu navegador despertacl.com.br, coloca lá o seu e-mailzinho, você vai receber o link por e-mail, pode clicar no link, assista a aula hoje, porque depois você pode deixar a aba aberta, querer assistir amanhã, vai tentar e o vídeo estará indisponível, porque aí, claro, todos esses webinários que a gente faz ao longo do ano, com os nossos mais de 250 cursos, a nossa biblioteca digital, os nossos documentários, tudo isso fica lá só então para os alunos e alunas, para os membros que estão inscritos no ICL. Mas por enquanto, esta aula está liberada de grátis, ao vivo, exclusivo, ao vivo foi ontem, né? Exclusivo, só aqui no ICL, você pode assistir de qualquer lugar do mundo, claro, a gente liberou. Não há restrição geográfica, como acontece muitas vezes com alguns produtos digitais que estão aí espalhados pela internet, então você pode assistir de qualquer país, clicando em despertacl.com.br, tá bom? Aproveite, faça isso hoje, porque hoje é só hoje, né? Vamos lá então, vamos lá para o iclnoticias.com.br. Sul do país pode ter geada e nevoeiro, previsão de tempo para o país todo está publicada lá no iclnoticias.com.br. A previsão do tempo aponta aí para geada e para algum frio ainda no sul e na região sudeste. O centro-oeste também está com algumas áreas que estão com um frio mais ou menos intenso, né? Aqui em São Paulo, hoje pela manhã, devia estar fazendo quanto? Talvez uns 10 graus, né? Não está tão frio assim em São Paulo, mas já está um ventinho, né? Que fica ali batendo na sua moleira. Para o final de semana, devemos ter elevação das temperaturas novamente. Então, sobe e desce e você que aguente, né? Essa subida e descida. Veremos se será também o último grande frio do inverno. Se você quiser saber a temperatura e a previsão do tempo para todas as regiões do país, iclnoticias.com.br. Olha, notícia triste de ontem, né? Morreu o Juan Esquerdo, zagueiro do time do Nacional, né? Do time de futebol do Nacional, que passou mal no jogo no Morumbi essa semana. Não sei se vocês acompanharam, mas ele foi declarada ontem, né? Estava internado aqui no Brasil ainda, no Hospital Albert Einstein, a sua morte encefálica depois de uma parada cardiorrespiratória que aconteceu no campo, né? A imagem rodou aí pelo Brasil, né? Ele sofreu um mal durante o jogo, caiu, foi atendido, foi internado no Hospital Albert Einstein e aí ontem foi decretada a sua morte. Estava internado desde a última quinta-feira, quando passou mal durante um jogo da equipe uruguaia contra o São Paulo pela Libertadores aqui em São Paulo, no Morumbi. O time nacional soltou uma nota ontem ainda, com a mais profunda dor e impacto em nossos corações, o Clube Nacional de Futebol anunciou a morte do nosso querido jogador Juan Esquerdo. Expressamos nossas mais sinceras condolências à sua família, amigos e colegas e parentes. Todo o Nacional está de luto pela perda irreparável. Ele estava internado na UTI do Einstein, foi levado de ambulância para o local após passar mal e cair sozinho no gramado do estádio Morumbi durante o jogo entre o São Paulo e o Nacional. Ele teve uma arritmia, que é uma alteração no ritmo normal dos batimentos do coração, seguido de uma parada cardíaca, foi reanimado, foi atendido por médicos dos dois times ainda no gramado e deu entrada no hospital já em parada cardíaca. Manobras de ressuscitação foram realizadas e também foi usado na ocasião o desfibrilador. Esquerdo ficou sedado e respirou com auxílio de ventilação mecânica. Segundo a nota divulgada pelo Nacional na última sexta-feira, ele estava estável e em observação na UTI do hospital. No último domingo, o zagueiro passou por exames que mostraram progressão do comprometimento cerebral e aumento da pressão intracraniana. Na segunda, um novo boletim mostrou a piora do quadro de saúde, portanto, ontem, infelizmente, foi declarada a morte encefálica do jogador. Grupo da Universidade Federal de Minas Gerais desenvolve tratamento promissor contra o câncer de intestino. Um grupo de pesquisadores do Departamento de Fisiologia e Farmacologia, lá da UFMG, desenvolveu uma terapia promissora para tratar o câncer coloretal. Este é o terceiro câncer mais frequente no Brasil. Segundo estimativas do governo federal, mais de 45 mil brasileiros foram acometidos pela doença em 2025, o que corresponde a um risco estimado, serão cometidos em 2025, né, uma estimativa para o ano que vem,
um risco estimado de 21 casos para cada 100 mil habitantes. Os pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais desenvolveram uma plataforma nanotecnológica para tratar a doença baseada em uma nanopartícula que carrega uma espécie de receita para as células do corpo humano atacarem as células tumorais. Colocamos, explicam os pesquisadores aqui, dentro de uma nanopartícula, um RNA mensageiro que funciona como script, com todas as informações que a célula do corpo necessita para produzir uma proteína. No caso do nosso trabalho, essa proteína é do sistema imunológico que tem capacidade de induzir a morte programada de células tumorais, ou seja, induzimos o organismo a produzir uma proteína que mata as células cancerígenas, detalhou o doutorando Walisson Nunes, um dos autores do estudo. É uma espécie de receita, né? Você coloca no corpo humano lá uma receitinha, né? E ensina o corpo, né, a replicar aquilo para atacar essas células. Então, mais aí, a gente toda semana traz aqui inovações tecnológicas, principalmente na área da medicina, que são produzidas no Brasil, 99% das vezes, pelo poder público, né? Universidades federais no geral. Vocês sabem muito bem que universidades particulares no Brasil praticamente não fazem pesquisa e não desenvolvem absolutamente nada de inovação, com raríssimas exceções. Todo esse dinheiro, todo esse investimento vem do poder público. Dino determina a mobilização para combater incêndios no Pantanal e na Amazônia. O ministro Flávio Dino, do STF, determinou nesta terça-feira que o governo federal mobilize em até 15 dias o maior contingente de agentes das Forças Armadas, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Força Nacional e da Fiscalização Ambiental para atuar de forma repressiva e preventiva no combate aos incêndios no Pantanal e também na Amazônia. Na decisão, o ministro determinou que o Executivo, portanto o governo Lula, poderá abrir crédito extraordinário para custear as ações. Para tanto, o ministro permitiu que o Exército que o Executivo, poderá editar uma medida provisória. Isso atalha, a questão de você ter que fazer licitação, enfim, você agiliza a abertura de crédito extraordinário e o gasto imediato do dinheiro para essas ações. Segundo o Dino, em 10 de setembro será realizada uma audiência de conciliação para acompanhar o cumprimento da decisão. O encontro vai ter a participação da PGR, da AGU e dos Ministérios da Justiça, Meio Ambiente, Mudança Climática, Povos Indígenas e Desenvolvimento Agrário. A reunião também deverá ter a presença do presidente do STJ e do coordenador do Observatório do Meio Ambiente do Poder Judiciário, o ministro Herman Benjamin. Escreveu o Flávio Dino que os equipamentos e materiais necessários devem ser deslocados ou requisitados ou contratados de modo emergencial. O ministro determinou a intimação especificamente do ministro Lewandowski, da Justiça e Segurança Pública, da Defesa José Múcio e do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas Marina Silva. O nosso ministro da Agricultura sumiu, Desapareceu, não tem nada a ver com isso, Tá estourando tudo nas costas da Marina esse negócio, Dino afirmou que os três devem propor ao presidente Lula que abra créditos extraordinários para custear novas ações emergenciais, se assim for necessário, inclusive por meio de edição de medida provisória. Dino frisou que a intensificação das queimadas graves, inclusive com indícios de origem criminosa em todo o país, incluindo Pantanal e Amazônia, e afirmou que tais fatos configuram danos irreparáveis que contrariam decisão já tomada pelo Supremo para que a União elaborasse um plano de combate às chamas. Não se ignoram os atuais esforços empreendidos por agentes públicos, contudo, é fora de dúvida que é urgente intensificá-los com a força máxima disponível, à vista da estatura constitucional do Pantanal e da Amazônia. Bom, a decisão já foi tomada, já foi publicada e agora o Executivo vai ter que se mexer, principalmente através da provocação desses três ministérios da Defesa, da Justiça e do Meio Ambiente. Rondônia declara a situação de emergência devido a incêndios florestais. O governo de Rondônia declarou situação de emergência em razão dos incêndios florestais. O decreto foi publicado no Diário Oficial e cita a situação crítica de estiagem que atinge a região desde o segundo semestre do ano passado, por conta da redução significativa de chuvas. A gente viu no ano passado e nesse ano também as enchentes no sul do país e há uma falta de chuvas no norte do país. Já no ano passado foi o recorde da estiagem e imagina-se que esse ano bata o recorde do ano passado no norte do país, principalmente em relação à falta de chuva, seca dos rios e, claro, por consequência, queimadas.
Neste ano, Rondônia registrou 4.197 focos de incêndio nas cidades e 690 só em áreas de conservação, totalizando quase 5.000 focos, o que é o dobro de 2023. Foram destruídos 107.000 hectares de floresta. Segundo o decreto, a escassez de chuvas tende a persistir por pelo menos mais 3 meses, provocando uma severa redução no nível dos rios e na umidade relativa do ar, aumentando significativamente o número de riscos de incêndios florestais e queimadas urbanas, além, claro, de agravar os danos à saúde pública e ao meio ambiente. Porto Velho tem ar com poluição até 95 vezes acima do limite declarado pela Organização Mundial da Saúde. Segundo a Folha de São Paulo, o repórter Jorge Abreu publica hoje, está difícil respirar em Porto Velho e também perigoso. A capital de Rondônia, com quase 500 mil habitantes, registrou ontem pela manhã o nível mais grave de má qualidade do ar em meio a queimadas na floresta amazônica e também em outras partes do país. Às 11 da manhã, o índice considerado, que é o índice de partículas finas, marcou 477 microgramas por metro cúbico, 95 vezes acima do limite recomendado pela OMS, o que levou a cidade à pior classificação do organismo de monitoramento independente no mundo. O status é um status de perigoso, como nós estamos avisando aqui desde a semana passada. Se você mora nessas regiões, use máscara. O que eu tenho visto de recomendação de especialistas, de pessoas que também trabalharam muito durante a pandemia da Covid, né? A máscara é aquela PF2 que chama, né? Vocês lembram como é que é o nome daquela máscara? Aquela máscara mais que parece um bico de pato, assim, né? Que é a mais segura, porque ela é capaz de filtrar essas micropartículas. Então, se você estiver numa região com muita fumaça, considere, principalmente se forem pessoas mais velhas, crianças ou pessoas com já histórico de problemas respiratórios, né? Amazonas tem seca antecipada e recorde de queimadas em agosto também. A combinação de seca prolongada dos rios e queimadas provocou uma crise ambiental no estado do Amazonas. Dados divulgados pelo governo estadual em agosto apontam que a seca já afeta quase 300 mil pessoas. Várias cidades têm dificuldades em receber os insumos, porque os rios não estão, muitos deles não estão navegáveis, né? E a região da Amazônia depende muito desse transporte pelo rio. Aumento no preço de produtos, claro, e comunidades indígenas e ribeirinhas podem ficar isoladas. As queimadas têm registrado recordes no estado, segundo o INPE. No sábado, nesse último sábado, eram 7.000 focos registrados no mês, superando os dados de agosto de 2023. De acordo com as previsões do governo estadual, o Amazonas pode enfrentar uma seca intensa semelhante ou pior do que a de 2023, a mais severa já registrada na história do estado. Atualmente, 20 dos 62 municípios estão em situação de emergência. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, a antecipação da estiagem em 2024 é atribuída ao volume de chuvas abaixo da média registrado no início de maio, que também deve antecipar o fim do período devasante. Em 2024, a descida dos rios teve início antes do previsto, com reduções registradas ainda na primeira quinzena de junho. Historicamente, este fenômeno começa na última semana de junho ou nas primeiras semanas de julho, portanto, praticamente um mês antes, e temos aí vários rios secos no Amazonas e mais queimadas também. Para mais detalhes, a notícia está publicada no iclnoticias.com.br. O jornalista, nosso colega Altino Machado, que mora na região da Amazônia, pediu para que um outro colega nosso, né, o Márcio Garcia, levantasse um drone em Rio Branco para pegar justamente essa situação, né? O drone dele é o de maior resolução disponível no mercado, segundo o Altino Machado, e parece, na descrição do Altino, que a cidade foi bombardeada. A qualidade do ar está classificada em Rio Branco, no Acre, como muito insalubre. Aqui no Twitter do Altino temos as fotos, olha só. Isso aqui não é neblina, né? É um negócio impressionante. Essa é a capital, Rio Branco, tomada totalmente pela fumaça. Olha aqui, ó. Isso aqui foi feito ontem, portanto, né? Ontem, terça-feira, 27. 4 fotos publicadas aí pelo Altino Machado
no Twitter dele mostram realmente, parece uma cidade do sul do país no inverno, né? Mas não é isso, isso aqui é de fato fumaça. Então, mais uma vez, se você mora nessas regiões, use máscara. Se você está em ambientes que podem ser fechados, a recomendação é que você feche todos os ambientes, fechar janelas, portas, tudo, né? Para que as partículas não entrem, porque depois que elas entram, elas se instalam inclusive nos móveis, e aí o perigo não é só de você respirar essas partículas, é a gente acabar passando a mão e depois levar essas partículas ao nariz e à boca e aos olhos, o que pode causar, claro, irritação e no longo prazo, como nós mostramos aqui na segunda-feira, isso indo para a corrente sanguínea pode causar problemas cardiovasculares. Então há um problema de curto prazo e há um problema de longo prazo, tá bom? Mesmo que você não esteja sentindo sintomas, isso não significa que você não possa estar sendo contaminado. Aliás, muito provavelmente está sendo contaminado se não tomar os cuidados devidos. Não há muito mais o que fazer. Em casos de problemas respiratórios, claro, procure o atendimento de saúde. Estado de São Paulo lidera ranking em tem seca severa ou extrema em 60% das cidades. Com baixo índice de chuva desde o final de 2023, o estado de São Paulo enfrenta agora sua pior seca desde pelo menos 1982 para um segundo quadrimestre do ano, entre maio e agosto. Os dados são do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, que monitora a ocorrência de secas em todo o país. Ao todo, 60% dos municípios do estado de São Paulo estão em condições de seca severa ou extrema, algo atípico para a época do ano. Segundo os dados parciais até agosto, dos 645 municípios do estado de São Paulo, 175 estão em seca extrema, que é o segundo pior, a pior classificação de seca, e 213 com seca severa, que é o terceiro pior. No caso, pela classificação internacional, seca severa é quando ela causa grandes perdas de culturas agrícolas e pastagens. São 5 tipos de seca classificados: excepcional, extrema, severa, moderada e grave. Então, no estado de São Paulo, nenhum município com seca excepcional ainda, mas 175 com seca extrema e 213 com seca severa, 60%, portanto, dos municípios com essa classificação. Lá no UOL, o colunista, nosso colega jornalista Carlos Madeiro, fez um mapa, inclusive, né, com os dados. Então tá aqui, ó, principalmente mais para a região norte, né, norte e noroeste aqui de São Paulo, acho aqui, né, para esse lado de cá, né. Então vários municípios aqui, ó, mas vejam que pega praticamente o estado inteiro, né, patamares fora da curva, segundo os pesquisadores em relação às chuvas. Gente, olha só, a gente trouxe uma notícia ontem aqui e eu queria relembrar, né, porque bastante complicado o título que o Jornal Globo deu ontem, né? Vamos lá. Prisões por incêndio em Goiás e São Paulo reforçam hipóteses de ações isoladas. Essa era a notícia que nós lemos ontem aqui. Eu até chamei atenção para isso, né? Mostrando que as 4 prisões que aconteceram de pessoas suspeitas de provocar incêndio em Goiás e São Paulo, segundo a conclusão do Jornal Globo, não indicam haver uma ação coordenada, suspeita que foi levantada no final de semana pela ministra Marina Silva. E o título é justamente esse, né? Olha, já fizemos prisões e nada indica, ou seja, a Marina Silva falou bobagem. Resumo da ópera, né? O problema é que só o estado de São Paulo tem milhares de focos de incêndio. Então você não pode tirar essa conclusão com 4 prisões. Sendo que uma das pessoas que foi presa, segundo o Ministério Público Estadual, é uma pessoa com problemas psiquiátricos. Lembra um cara que foi preso, que ficou filmando e falou que tinha sido a mando do PCC? Já é um velho conhecido de investigações policiais e tem transtornos psiquiátricos. Então não dá nem para contar, né? E aí, hoje, ontem a gente falou sobre isso, hoje o IPAM, que é o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, publicou, na verdade publicou isso ontem, né, mas é notícia hoje pelo país,
Uma análise observou 2.600 focos de calor e incêndio registrados em São Paulo entre quinta e sexta-feira, quando 30 municípios foram atingidos, e de acordo com um estudo que foi divulgado ontem, 81% dos incêndios aconteceram em áreas de uso agropecuário e começaram num intervalo de 90 minutos. Então, assim, difícil essa matéria do Globo, né? Porque você não pode chegar a essa conclusão com um número ridículo de prisões, 4, para começar, sendo que você tem milhares de focos de incêndio. Então, atenção, isso aqui é ciência, né? Incêndios em São Paulo, na sua imensa maioria, começaram num intervalo de 90 minutos, 80% deles. Tem um esforço aí, principalmente em relação ao Tarcísio, governador de São Paulo, de querer dizer que a maioria é maluco ou a tiazinha que estava botando fogo no lixo, né? Que não há indícios de que foi uma ação coordenada. Bom, agora nós temos aqui um indício científico de que há uma ação coordenada. Quando você tem uma análise feita pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, em 2.600 focos de calor registrados em São Paulo, que mostram que 80% deles foram em áreas de uso agropecuário e começaram num intervalo de 1h30, me parece que não é obra do acaso. Não é? O estudo destaca que apenas em um dia, no dia 23, no estado de São Paulo, foram registrados mais focos de calor / incêndio do que na Amazônia inteira. Dizem aqui os pesquisadores, não é natural surgirem tantos focos de calor em um curto período, ainda mais em uma região como São Paulo, aponta Anne Alencar, diretora de ciência do IPAM. É como se fosse um dia do fogo exclusivo para a realidade do estado, evidenciado pela cortina de fumaça simultânea que surge visualmente a oeste do estado. Para observar os focos de incêndio, os pesquisadores combinaram informações de satélites de referência com dados de cobertura e uso da Terra referentes ao ano de 2023, produzidos pela rede MAP Biomas, da qual o IPAM faz parte. Também foram utilizadas imagens de satélite GOES para visualização de fumaça e anomalia térmica, diz aqui o IPAM, né? Essas imagens de satélites foram publicadas lá também pelo Brasil de Fato e a gente pode ver aqui, né? Mostra o avanço da fumaça dos focos de incêndio em São Paulo. Olha só, tudo em um intervalo de 1h30. 80% dos incêndios monitorados em 2 dias, mais de 2.000 focos de calor, estão aí no mapa, começaram no intervalo de 1h30. Então, meus camaradas, o que a Marina Silva falou desde o começo, que lembra muito o tal do Dia do Fogo, lá de 2019, quando foi combinado pelo Zap, na região amazônica, vários grileiros, desmatadores, bandidos em geral, atearam fogo em terras ao mesmo tempo, né? Fizeram daquilo quase uma celebração. Você não tinha mais IBAMA podendo agir, Ricardo Salles no Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Meio Ambiente parado, centenas de servidores do Ministério do Meio Ambiente nos anos do Ricardo Salles pediram licença, inclusive não remunerada, porque não aguentavam mais trabalhar, ou, como relatam vários deles, não tinha trabalho. O Ministério estava paralisado, parado, nada acontecia. Você tinha proibição de novas operações, principalmente contra garimpo. Você não podia mais atear fogo nos maquinários que são encontrados no meio da floresta, que precisam ser queimados, porque você não tem como tirar de lá, custa muito caro. Se você deixa lá e vai embora, no dia seguinte as pessoas estão usando de novo os maquinários. Então os caras se sentiram à vontade para celebrar a queima da Amazônia. Na semana passada, a Marina Silva já tinha feito uma declaração dizendo que o que acontece hoje no Brasil, principalmente no estado de São Paulo,
era muito semelhante. Agora nós temos aqui uma análise técnica por meio de satélite, mapa e ciência que desmonta tudo que o Tarcísio vem falando até agora, que o Tarcísio é bolsonarismo moderado, né? Então ele não é tão claro em relação às coisas. Né? Ele vai pela tangente, mas nós entendemos, viu, Tarcísio, que o senhor em momento nenhum apontou para esse agro que está claramente aqui, é quem está atacando fogo no seu estado. Prenderam uma pessoa com problemas psiquiátricos e outros 3 caras. Aí o jornal o Globo usa isso para dar uma manchete, não, nada indica, viu, pelas prisões. Nada indica. Não, temos 3.500 focos de incêndio, mas assim, tem 4 prisões, então a gente vai manchete, sendo que 2 é em Goiás, né? 2 é em Goiás. Então tem 2 prisões em São Paulo, uma pessoa com problemas psiquiátricos, segundo o Ministério Público Estadual. E que não tem ligação com o PCC, segundo o promotor Lincoln Gakia, que é o promotor que mais entende de PCC no mundo, e não estou exagerando mesmo, né? É o cara que combate o PCC, falou, não tem nada de PCC nisso aí. Não é. Virou manchete no Brasil inteiro, né, também, né? É o PCC tá atacando fogo no Brasil. Sim, o PCC criou 9.000 focos de incêndio no Brasil em 2 meses. Pra quê? Sabe-se lá Deus. É fácil a gente dar uma notícia que não tem lógica, né? Não precisa explicar. Não faz sentido o que foi reportado ontem. Não faz sentido o que o Tarcísio está falando. Essa proteção às pessoas que são de fato responsáveis precisa ser investigada. Então, parabéns de novo para o Flávio Dino, que vai forçar agora que seja feita, né? Porque nessa decisão do Dino, ele insta o Ministério da Justiça e Segurança Pública a fazer o uso da Polícia Federal para repressão e para investigações. Essa matéria sobre os incêndios simultâneos está publicada hoje lá no DCM, né? No Diário do Centro do Mundo. Vocês podem ler a matéria inteira aqui no DCM, publicada originalmente pelo Brasil de Fato, né? Então o DCM está republicando os colegas do Brasil de Fato. Vamos voltar lá para o iclnoticias.com.br. Exército revela autores de carta de oficiais que pedia golpe de Estado. O Exército Brasileiro conseguiu identificar os autores e signatários da carta ao comandante do Exército de Oficiais Superiores da Ativa do Exército Brasileiro e, segundo o jornal O Estado de São Paulo, o documento foi recebido pelo então ajudante de ordens do Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, na noite de 28 de novembro de 2022. Portanto, o Bolsonaro já havia perdido a eleição. Segundo a investigação do Exército, que apura a tentativa de golpe de Estado e acusações de envolvimento de membros da corporação na tentativa golpista, 37 militares assinaram o documento. Ainda segundo o Estadão, que publicou essa matéria, 26 militares receberam punições disciplinares. Todos vão responder a inquérito policial militar. O IPM terá 30 dias prorrogáveis por mais 30 para finalmente ser concluído. A reportagem diz que a investigação aponta, entre outros, 2 coronéis da Ativa, Anderson de Lima Moura e Alexandre Castilho Bittencourt da Silva. Outros 2 estão hoje na reserva, José Otávio Machado Rezo Cardoso e Carlos Giovanni Delevati Passini. Um e-mail da equipe do ajudante de ordens da presidência registra que 15 dias após o segundo turno das eleições, houve um encontro do ex-presidente Jair Bolsonaro com os comandantes das Forças Armadas, em que também estavam na reunião o então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, e o general Braga Neto. A reportagem aponta que o encontro aconteceu em 14 de novembro de 22, 15 dias após o segundo turno. Outro detalhe é que a reunião não constou da agenda oficial e teria ocorrido no Palácio do Alvorada. Portanto, agora temos informações sobre os autores e sobre as pessoas que assinaram esta carta, militares da ativa e da passiva, né? Os 2 aí, da ativa e da reserva. O problema é que temos aqui, né, punições disciplinares para 26 deles. Então você assina uma carta pedindo golpe de Estado e tem ali um peteleco, né? É chamado numa salinha e alguém falou, ô fulano, não faz mais isso, né? Não vai passar disso. Alguns vão responder inquérito dentro da justiça militar, que tem um histórico de proteção dos seus. Né? O ideal seria que isso fosse, por exemplo,
para o inquérito que investiga o 8 de janeiro no Supremo Tribunal Federal. A ver se vai ser requisitado, né, pelo Supremo. Barroso decide que Moraes permanece à frente do caso do vazamento de mensagens. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, rejeitou o pedido da defesa do Eduardo Talhaferro para afastar o ministro Alexandre de Moraes da relatoria do inquérito que apura o vazamento das conversas do ex-assessor do Xandão. O pedido do impedimento foi feito pela defesa de Talhaferro e ocorreu após a Folha de São Paulo publicar que o gabinete de Moraes teria utilizado o TSE como um braço investigativo, segundo a tese da Folha, né? Isso aqui, tese da Folha, deixar bastante claro, porque é a tal do fora do rito, né? Que até hoje não entendemos direito o que exatamente é, né? Fora do rito é comer sushi de garfo, né? Uma coisa é ilegal ou não é ilegal, né? Talhaferro alegava que Moraes não poderia ser o relator, pois teria interesse direto na resolução do caso. Na decisão, o ministro Barroso explicou que, de acordo com o entendimento do STF, para declarar impedimento de um julgador, a parte deve demonstrar de forma objetiva e específica as causas previstas no Código de Processo Penal e no regimento interno do STF. No caso em análise, o presidente do STF considerou que os fatos narrados pela defesa do Talhaferro não caracterizam minimamente as situações legais que impossibilitam a atuação do relator. Segundo Barroso, não houve clara demonstração de nenhuma das causas justificadoras de impedimento. Disse o Barroso, não são suficientes as alegações genéricas e subjetivas destituídas de embasamento jurídico. Pode, de fato, ter havido uma má peça redigida pela defesa do Talhaferro. Agora, é óbvio que o Alexandre de Moraes é parte interessada na resolução desse caso. Afinal de contas, as mensagens tratam dele. Me parece que seria prudente por parte do STF aqui parecer a mulher de César, né? O que custa pegar o caso e colocar na mão de outro colega do STF? Eu me pergunto isso. Às vezes o STF compra um desgaste completamente desnecessário, né? Como, aliás, é o caso dessa notícia aqui, né? Muita gente não gosta que eu fale desse caso, eu vou repetir aqui que eu já tenho defendido esse caso há um bom tempo, inclusive depois eu vou dar uma informação importante para vocês, tá? Então presta atenção. O Alexandre de Moraes censurou uma entrevista da Folha com um ex-assessor do Bolsonaro. Vetou a entrevista, né? Isso aqui, para a gente deixar claro, censura é uma abordagem editorializada do jornal, com a qual, nesse caso aqui, eu concordo, aliás, tá? O ministro Alexandre de Moraes proibiu o ex-assessor da presidência, Felipe Garcia Martins, de dar uma entrevista à Folha. Martins, trabalhando no governo Bolsonaro, ficou 6 meses preso sob a alegação de que poderia fugir do país. Ele é suspeito de ter participado da trama golpista encabeçada por Bolsonaro. Moraes revogou a prisão de Martins em 9 de agosto, mas impôs diversas medidas cautelares. O Felipe Martins era um dos caras que estavam rodeando o Bolsonaro ali, né? Um dos assim chamados olavistas, né? Aquela moçada cavalheirinho templário de apartamento, né? Tava com a cabeça entupida de globalismo e Ernesto Araújo, essa galera, né? Enfim, Pizzagate, Olavo de Carvalho, Steve Bannon e tal, não sei o quê. Era assessor especial de assuntos internacionais da presidência da República e no inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado, ele é apontado e nega, mas é apontado como sendo um dos autores ou o autor de uma daquelas clássicas minutas golpistas. Lembram? A mais pseudo-literária delas, que fazia uma mistura lá de Shakespeare com Vila do Chaves, lembram? Que tinha umas coisas ali misturadas, assim, umas citações e tal, mas se você limpava aquilo lá, era o Bolsonaro dando um golpe de Estado, né, tirando o frufru. O Felipe Martins é apontado como sendo o autor dessa carta e dessa minuta, e em uma reunião do Bolsonaro com alguns outros golpistas, ele teria participado dessa reunião e teria lido essa minuta para as pessoas que participaram da reunião. O pedido de entrevista, segundo a Folha de São Paulo, teve a concordância da defesa do ex-assessor do Bolsonaro, foi feito pelo Painel, que é a coluna da Folha de São Paulo,
ao ministro do STF em 18 de julho. Na justificativa para a negativa, que foi em 22 de agosto, Moraes diz que a entrevista violaria uma das condições colocadas para a soltura de Martins, de não haver comunicação com os demais investigados na trama golpista, com Bolsonaro, ex-ministros Walter Braga Neto e Augusto Heleno e também o Almir Garnier, ou seja, o Felipe Martins está proibido de conversar com essas pessoas. E aí declarou o ministro: no atual momento das investigações, em virtude da proibição da comunicação com os demais investigados, a realização da entrevista jornalística com o investigado não é conveniente para a investigação criminal, a qual continua em andamento. O ministro também determinou que o assessor especial para assuntos internacionais do Bolsonaro use tornozeleira eletrônica, se apresente semanalmente à Justiça de Ponta Grossa, onde ele vive, e não se ausente do país. Moraes ordenou ainda o cancelamento dos passaportes de Martins, a suspensão de documentos de porte de arma de fogo e a proibição de uso de redes sociais. Em nota, o advogado do Felipe Martins, Ricardo Schaeffer Fernandes, manifestou profunda indignação pela decisão proferida. Olha, eu já tinha falado sobre esse caso antes e a gente precisa colocar as coisas como elas são, tá? Eu já falei várias vezes aqui, ninguém tem nenhuma obrigação de compactuar com erros de juiz nenhum. Seja ele o Alexandre, o Barroso, não importa. O Felipe Martins, eu vou dar aqui uma informação importante para quem não sabe ainda, ele é aquele assessor do Bolsonaro que fez aquele símbolo de white power, lembram? Que fez aquele, né, o símbolo de poder, como é que é? Supremacia branca, né? Que é muito ligado a teorias supremacistas, nazistas, etc. e tal. Lembram? Numa reunião do Senado. Várias pessoas apontaram aquilo na época. O Felipe Martins processou muita gente. Perdeu todos os processos. Que se tem notícia até hoje, processou muitos jornalistas. Se eu não me engano, o pessoal do 247, né? Aí, ó, isso, pessoal, obrigado, colocaram ali. Né? Aí tá o Pacheco na frente, né? E lá atrás tá o Felipe Martins, né? Segundo a alegação dele, ele estava ajeitando a lapela. Eu nunca vi ninguém ajeitar a lapela assim, mas tudo bem. Alguém já viu ajeitar a lapela assim? Vocês já fizeram isso? Eu não. Eu ajeito a lapela assim, ó. Né? Assim, 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 né? Assim, nunca vi. Vocês já viram alguém fazer isso aqui? Eu não. O Felipe Martins perdeu processos para Bárbara Gância, se eu não me engano, para o Rovai, da Fórum, né? Talvez o pessoal do Brasil 247, também não lembro. Do que se tem notícia até hoje, o Felipe Martins só ganhou um processo, contra mim. Contra mim, eu perdi o processo, Felipe Martins. Tive que pagar a ele, inclusive, R$10.000. Então, rapaziada, eu não tenho prazer nenhum em vir aqui defender o Felipe Martins, tá? Nenhum. Para mim, o que ele fez aquele dia ali foi o gesto que ele fez. Segundo os indícios, todos da investigação, ele participou da trama golpista. Todos os indícios. É claro que nós deixaremos que ele tenha pleno direito de defesa e a justiça que tome as suas decisões. Eu não sou juiz da causa. Deus me livre, aliás, ser juiz da causa. Tenho as minhas conclusões e as minhas opiniões, que são minhas. Agora, como eu já havia falado meses atrás, o tempo de prisão do Felipe Martins foi exagerado, porque alegou-se, quando ele foi preso, que ele teria fugido do Brasil, porque havia uma divergência, até hoje não explicada, um mistério, né? De que ele teria entrado nos Estados Unidos. Mas, depois, comprovou-se que ele não saiu do Brasil. Então, há uma entrada dele nos Estados Unidos, registrada, mas, de fato, ele não saiu do Brasil. Não foi com o Bolsonaro embora do Brasil, nem nada. Foi preso. Enquanto essa divergência estava sendo resolvida, de todo modo, ele estava no Brasil. E ficou preso. Durante 6 meses, se eu não me engano, né? Já, na minha opinião, já considerei um exagero. Foi solto agora. Por que a pessoa não pode dar uma entrevista para um jornal, gente? Não, assim, na boa. Isso não é comunicação entre os investigados.
Porque a alegação do ministro Moraes é que ele não pode se comunicar com o Heleno, com o Bolsonaro, com o Braga Neto e tal. Mas aqui está sendo pedida uma entrevista para um jornal. Não tem lógica nisso. Não tem lógica. Na minha visão, uma decisão abusiva e absurda. E concordo com a editorialização que a Folha fez aqui para usar a palavra censura. Tá? Sei que muita gente deve estar no chat enlouquecida, mas, gente, a coisa precisa ser como é para todo mundo. A gente tem que manter um padrão na história. Houve uma briga enorme para o Lula dar entrevista, lembram? Quando o Lula estava preso, foi proibido também. Pelo mesmo STF. Pelo mesmo STF. E aí, motivação, o STF pode achar. Pode achar a motivação. Na época era porque ia, sei lá o quê, atrapalhar o processo eleitoral, sei lá o que era. Lembra? No meio da campanha. Entrevista para a Folha também, para Mônica Bergamo na época. E, se não me engano, para o jornal É o País. Depois descobrimos, através da Vaza Jato, que os procuradores e o Moro, todo mundo ali, fizeram todo o esforço do mundo para proibir a entrevista, também eles. Né? Então, assim, não dá. Não dá. Eu acho que tem coisas que está se comprando um mal-estar desnecessário. Deixa o cara dar entrevista. Qual o problema? Desde quando a entrevista é ele se comunicar com o Bolsonaro? Vai fazer o quê? Ele vai soltar mensagens cifradas na entrevista para o Bolsonaro ler? E vamos combinar que se o Felipe Martins quiser se comunicar com o Bolsonaro, ele vai se comunicar, né, gente? Vamos combinar? Nós aqui, todo mundo. Não haverá dificuldade nenhuma para que seja feito isso. Então, tá aí. Bom não é, né? Bom não é. Eleitores jovens aumentam em 78% em relação à votação de 2020. Faixa etária de 16 a 17 anos tem agora quase 2 milhões de eleitores, dados divulgados pelo TSE em relação às eleições deste ano. Pablo Marçal foi preso após delatar comparsas da Polícia Federal. Isso aqui a gente já explorou bastante ontem, né? Mas tá lá na capa do iclnoticias.com.br também, o autodenominado ex-coach Pablo Marçal, condenado por furto após envolvimento com uma quadrilha que realizava fraudes bancárias, foi solto da prisão após passar informações sobre os supostos comparsas à Polícia Federal. Então é curioso que o Marçal falava que não sabia de nada, que foi enganado por um pastor, que não sabia que era um esquema criminoso, mas na hora de sair da cadeia entregou geral, né? Não sabia, mas entregou. Curioso, né? A matéria completa está publicada lá no iclnoticias.com.br. Governo vai oferecer gás de cozinha para 20 milhões de famílias. O governo federal anunciou que fornecerá botijões de gás para 20 milhões de famílias até dezembro de 2025. A medida reforça iniciativas governamentais que vêm no setor energético, papel estratégico para que o Estado cumpra suas funções sociais, disse o presidente Lula na noite de segunda-feira, durante uma cerimônia do lançamento da Política Nacional de Transição Energética. Então, é o programa Gás para Todos, né? Empresas estratégicas no setor de energia têm função social, segundo Lula, e aí isso vai começar a acontecer esse ano ainda, né? O gás, o gás da Petrobras sai a R$ 36,00 o botijão e é vendido em alguns estados a R$ 140,00 para a população. Nós teremos a missão de combater a pobreza energética. O governo vai fornecer botijão de gás de cozinha para 20 milhões de pessoas até 2025, final do ano. É o maior programa de acesso ao cozimento limpo do mundo. Vamos impulsionar o cozimento limpo e sustentabilidade com a substituição da lenha, disse Alexandre Silveira. Lembrando que no Brasil muita gente voltou a usar lenha para cozinhar durante a pandemia, né? O custo de vida explodiu e a gente viu várias matérias falando sobre isso na pandemia, e a situação, no geral, em muitos lugares, não mudou. Fazenda planeja enviar ainda neste semestre proposta para taxar as assim chamadas Big Techs, né? Google, Facebook, TikTok, etc. e tal. O Ministério da Fazenda trabalha para propor ao Congresso Nacional, ainda neste semestre, a taxação das empresas de tecnologia, as Big Techs. A proposta não está relacionada ao projeto de lei orçamentária de 2025. Mas, se a taxação for aprovada ainda em 2024, pode ajudar a compor as receitas do governo no ano que vem. Nesse cenário,
a Fazenda não espera mais do que 4 a 5 bilhões em arrecadação nacional, segundo o Haddad. O foco dessa agenda é a recomposição da base tributária do governo federal para 2026. Uma opção, então, é taxar essas chamadas Big Techs, né? A tributação das Big Techs está alinhada com a tendência internacional que está em discussão na OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é um grupo que reúne aí as economias mais avançadas, por assim dizer, do mundo. Entre as maiores empresas desse setor que operam no Brasil estão a Meta, que é a dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, o Google e a Amazon também. As companhias alegam que já são tributadas no Brasil. Um exemplo é nos contratos de publicidade que fecham com as empresas instaladas no país. Mas o Ministério da Fazenda avalia, por exemplo, que a publicidade de uma empresa chinesa ou alemã que incide sobre a população brasileira e gera receitas, porque as compras são feitas pelo Brasil, não é computada. A avaliação técnica, do ponto de vista econômico, é que uma taxação mais relevante do que os contratos nacionais de publicidade precisa ser implementada. Portanto, é mega empresa pagando, né? E aí a Folha não perde a oportunidade de colocar meme do Haddad, da taxação, não sei o quê. Tá morrendo de pena do Google, né? A Folha, né? Tá morrendo de pena do Facebook, que no ano passado faturou mais que o PIB de Portugal, né, Folha? Tá com pena, leva para casa, né? Não é assim que fala? É assim que fala? Tá com pena, leva para casa? Viu, Folha? Tá com pena, leva para casa o Google, o Mark Zuckerberg, leva ele para faz uma vaquinha para pagar o imposto de renda. São praticamente só as maiores empresas da história do capitalismo, só. Mas não pode, imagina, coitados. Como sofre o empreendedor no Brasil, né? Indígenas criticam conciliação sobre marco temporal no STF e devem abandonar a negociação. O movimento indígena pretende deixar a mesa de conciliação sobre o marco temporal, criada pelo ministro Gilmar Mendes, no STF por ver inconstitucionalidade e racismo institucional no processo. O grupo se articula por meio de uma série de associações regionais e nacionais. 4 de seus integrantes afirmaram à Folha que a maioria quer deixar o processo de conciliação. Está marcada para essa quarta-feira a segunda sessão no Supremo, portanto hoje a primeira aconteceu na semana passada, se eu não me engano, ou na semana retrasada, né? Essa mesa de conciliação, a gente já falou várias vezes aqui, é uma palhaçada, óbvia, porque assim, gente, o STF decida se o marco temporal é legal ou ilegal e pronto. Porque senão é isso, daqui a pouco a gente está lá fazendo mesa de conciliação entre quem acha que pode roubar celular e não pode. Não, eu acho que pode roubar celular. Não, eu acho que não pode. O que diz o STF? Não, não sei, vamos conversar todo mundo aqui. Virou assim casos de família, né? No caso aqui, claro, as pessoas que foram escolhidas, por exemplo, para estarem na mesa por parte do Congresso Nacional, por exemplo, todos ruralistas, todos, né, da bancada do agro, todo mundo que tem interesse em fazer com que o marco temporal mantenha os povos originários longe das terras às quais têm direito. Olha, eu não teria nem aceitado participar dessa conversa, né, para início de conversa. Rony Lessa diz que matou Marielle por ganância e classifica crime como asneira. O ex-PM Rony Lessa afirmou nesta terça-feira em audiência no Supremo que aceitou matar a vereadora Marielle Franco por ganância. Ele classificou o crime como uma asneira e se disse arrependido. Lessa, que firmou uma delação premiada, voltou a dizer que foi contratado pelos irmãos Domingos e Chiquinho Brazão para executar o crime. Ele repetiu ter recebido como promessa de recompensa a exploração de terrenos na zona oeste do Rio de Janeiro, atividade que poderia render, segundo ele, até 25 milhões de reais. Aquilo ali, segundo Lessa, a possibilidade de botar essa grana no bolso, me deixou impactado, me levei levar, foi a ganância, me deixei levar, eu nem precisava, realmente, eu estava numa fase muito tranquila da minha vida já pronta e eu caí nessa asneira, foi ganância mesmo, uma ilusão danada que eu caí, afirmou Lessa na audiência virtual. O ex-PM afirmou que chegou a pensar em desistir de cometer o crime em dezembro de 2017, após os irmãos terem proibido que o homicídio fosse cometido num trajeto tendo como origem o destino ou a ida ou a volta da Marielle à Câmara Municipal.
Sou mega arrependido da besteira que fiz, disse o Lessa, mas estou vivo, sou testemunha viva de tudo o que aconteceu. Infelizmente não podemos contar com a presença do Macalé, que foi um outro comparsa dele que foi assassinado, né? Vou pagar o que devo, diz o Lessa, mas vou sair de cabeça erguida. Hoje consigo dormir, olhar para a cara da minha filha. Sei que tenho que pagar pelo crime, mas estou tranquilo. O colaborador afirmou ainda acreditar ter sido vítima de uma emboscada em abril de 2018, pouco mais de um mês após o crime. Na ocasião, um homem abordou o Lessa para supostamente roubar seu relógio e disparou contra ele. O ex-PM ficou internado 15 dias. Eu entreguei meu relógio e ele iria atirar, segundo o Lessa, na minha boca. Por instinto, eu virei o rosto, fui baleado sem a mínima necessidade, né? Essa tentativa de assalto, aliás, segundo aponta o Flávio Costa lá no UOL, um dos repórteres mais experientes que a gente tem na cobertura do caso Marielle, fala justamente que essa emboscada contra o Lessa é um dos crimes sem resposta do caso Marielle. Naquela ocasião, um homem abordou o Lessa em um estacionamento em um restaurante na Barra da Tijuca, sob o pretexto de levar seu relógio. Atirou contra a Lessa, o tiro atingiu o pescoço do ex-policial militar. A investigação oficial afirma que foi uma tentativa de latrocínio. Lessa tem uma opinião diferente. Segundo Lessa, entregou o relógio e foi baleado sem necessidade. O leitor do UOL, diz aqui o Flávio Costa, já sabe que Lessa foi vítima de uma emboscada desde dezembro de 2019, quando o próprio Flávio publicou uma reportagem no UOL que dizia que assalto a Lessa tinha lacunas e tentativa, possível tentativa de queima de arquivo. Então, muito possivelmente, como aconteceu com vários outros envolvidos no caso Marielle, tentaram apagar o Lessa, como apagaram o Capitão Adriano, Macalé, o cara que desmanchou o carro, o cara que sumiu com a arma. Foi uma queima de arquivo geral no caso Marielle e o Lessa, vítima dessa emboscada, muito possivelmente também estaria entre essas queimas de arquivo, né? Ele então reforçou ontem que agiu a mando dos irmãos Brazão para executar esse crime e, segundo ele, teria executado esse crime por dinheiro e falou mais coisas o Lessa ontem, num depoimento bastante extenso, coisas que a gente já vem falando há muito tempo aqui, que a polícia do Rio de Janeiro, ela é altamente comprometida com o crime no Estado e desaparece com processo, né? Tranca investigações, some com provas. O Lessa ontem falou longamente sobre o caso Marielle e sobre outros casos, mostrando o modus operandi da polícia do Rio de Janeiro, que até agora pouco ou quase nada se fez e a gente infelizmente vai ter casos futuros como esse aqui, porque a estrutura segue funcionando da maneira como sempre funcionou no Estado. Muito bem, galera, muito obrigado, o programa está acabando, agora vocês ficam com o Excelente Notícias, primeira edição, nós voltaremos amanhã, 7 horas da manhã, ao vivo, horário de Brasília. Um grande beijo e tchau. A aula com o professor Bresser Pereira foi histórica. Finalmente as pessoas poderam entender o que é essa história de neoliberalismo e por que ele distribui tanta miséria e injustiça. Mas isso ensinado por um dos maiores professores do nosso tempo, um ex-ministro da Fazenda, uma referência em economia. E ele mostrou uma vivacidade, uma lucidez e uma força de pensamento aos 90 anos que são inspiradoras. Muita gente está pedindo para poder assistir a aula novamente. E muita gente que não assistiu está pedindo para de qualquer maneira poder assistir essa aula. Então a notícia boa é que a gente liberou o replay e ele vai ficar por pouco tempo disponível para você poder assistir. Clique então correndo no botão que vai estar aqui embaixo e assiste essa aula inédita, histórica e maravilhosa para entender qual o grande problema que a gente vive e quais alternativas para a gente superar esse modelo. E no final, uma surpresa que a gente preparou para o pessoal que assistiu e que vai ser válida para você também. Um presente que acho que você vai gostar. Boa aula! No Em Detalhes de hoje, a gente fala sobre a Organização Mundial da Saúde ter declarado emergência sanitária global no caso da Mpox. A doutora Luana Araújo, que é médica infectologista e que já atuou muito na pandemia de Covid-19, tranquilizando em relação a esses assuntos, vem aqui conversar com a gente e tirar todas as dúvidas a respeito desse assunto. É hoje,
a partir das 10h30 da manhã, depois do ICL Notícias primeira edição. Tô te esperando aqui.